Boa tarde a todos. Meu nome é Henrique Souza Marques, sou aluno do curso de Bacharelado em Química do Instituto de Química de São Carlos, da Universidade de São Paulo. Atualmente sou no meu segundo ano de graduação e faço parte do grupo QT-Nano, Teoria Quântica de Nanomateriais, desde novembro de 2020. Sou orientado pelo professor Juarez Lopes Ferreira da Silva e co-orientado pelo doutorando Albert Bittencourt. Vim apresentar hoje aqui para vocês o estudo que venho desenvolvendo no grupo, chamado Caracterização ab initio de hidroxiapatitas mono, bi e trissubstituídas. Bom, inicialmente, por que é importante estudar as hidroxiapatitas? As hidroxiapatitas sintetizadas na indústria, elas têm a formulação CA10PO4,6OH2 e elas também são conhecidas como hidroxiapatitas estequiométricas justamente porque elas mantêm fixa uma proporção de Ca sobre P de 1,667, sem alteração nenhuma nessa proporção. Temos aqui a selenitária da hidroxiapatita, uma selenitária bastante reportada já na literatura. A célula da hidroxiapatita vista de lado, à esquerda. A gente consegue ver dois tipos de cálcios diferentes, os cálcios colunares, à esquerda e à direita da célula, e os cálcios do tipo 2, no centro da célula. São dois planos de cálcios do tipo 2, formados por dois triângulos equiláteros cada plano. À direita, vemos a vista de cima da célula unitária. Percebemos que os cálcios colunares estão exatamente, os dois cálcios colunares de cada lado da célula estão um em cima do outro, perfeitamente um em cima do outro, no mesmo eixo. E temos também que os cálcios do tipo 2 formam o hexágono no centro da célula. Como vocês podem perceber, em azul, os cálcios do tipo 1 e 2. Em rosa, os fósforos, os átomos de fósforo. Em vermelho, os oxigênios. E nessa coloração mais clara de vermelho, os átomos de hidrogênio. A hidroxiapatita sintetizada nas indústrias, apesar de ela ter uma diferença bastante sutil e bastante importante para a hidroxiapatita encontrada na natureza, ela não é tão diferente assim da hidroxiapatita encontrada na natureza. E essa similaridade em relação ao material biológico faz com que o material sintetizado nas indústrias tenha diversas aplicações diferentes. Ela é utilizada no tratamento de osteoporose, na produção de revestimento de enxertos bioativos, no tratamento de cânceres e em outras diversas aplicações em áreas médicas e ambientais. Porém, nos últimos anos, já existem bastante trabalhos na literatura que tratam a hidroxiapatita como material importante na catálise heterogênea, principalmente na conversão de CO2 para materiais de maior valor agregado, que são reações de bastante interesse do grupo QT-Nano, do qual faço parte. Bom, eu tinha comentado no slide anterior para vocês que a hidroxiapatita sintetizada nas indústrias, ela é diferente da hidroxiapatita encontrada na natureza. Mas qual que é essa diferença, né? Bom, a hidroxiapatita encontrada na natureza, ela agrega substituintes em sua estrutura, em sua composição naturalmente. Ou seja, alguns átomos de cálcio são substituídos por outros cátions, principalmente os cátions magnésio e zinco. Mas por que isso acontece? Bom, as hidroxiapatitas são encontradas em tecidos duros, nos ossos, nos dentes, e essas regiões são ricas em alguns cátions, como o magnésio e o zinco. Há também trocas em outros sítios, nos sítios de fosfato, por exemplo, há troca natural para alguns ânions carbonato. Vamos dar como exemplo os ânions carbonato. E assim, entre outros diversos substituintes que já foram reportados na literatura. Então, a estrutura de hidroxiapatita é uma estrutura flexível, não no sentido de ser flexível como a borracha, não no sentido material da palavra, mas no sentido de permitir mudanças em sua composição. E é aí que entra o nosso estudo. Qual que é o nosso estudo? Nosso estudo é simular materiais com 100% de substituições em seus sítios e avaliar o que essas substituições alteram na hidroxiapatita, principalmente alterações estruturais e energéticas, ou seja, a gente vai fazer a substituição de 100% e ver, olha, esse substituinte aumentou a célula, esse substituinte diminuiu, esse substituinte aumentou a distância entre os átomos de cálcio, diminuiu a distância entre o que haveria ser os átomos de cálcio. Então a gente vai fazer essas substituições e avaliar o que essas substituições trazem na estabilidade dos materiais e nas mudanças estruturais dos materiais. Abaixo são todos os substituintes utilizados, escolhidos, são todos substituintes já reportados na literatura, e a gente utilizou alguns critérios para escolher esses substituintes. Primeiramente, a gente não quis que os substituintes alterassem a carga estequiométrica do material, ou seja, cátions 2+, foram substituídos apenas por outros cátions 2+. Os grupos fosfato, por exemplo, foram substituídos apenas por outros
óxidos trivalentes, e nesse caso apenas por tetróxidos. E os grupos hidroxilas, por terem carga -1, foram substituídos apenas por halogênios, né, com carga -1, F-, Cl- e Br-. Um ponto bastante importante das hidroxiapatitas, as hidroxiapatitas têm uma estrutura bastante flexível em sua composição. Isso faz com que as estruturas das hidroxiapatitas, os materiais baseados na hidroxiapatita, consigam suportar mais de uma substituição ao mesmo tempo. E isso amplia muito o nosso trabalho, porque a gente pode fazer diversas combinações diferentes de hidroxiapatitas e avaliar esses novos materiais. A hidroxiapatita então permite que existem monossubstituições, bissubstituições ou trissubstituições. Mono, quando apenas um dos 3 sítios são substituídos, bi, quando 2 dos 3 sítios, e tri, quando todos os 3 sítios, cálcio, fosfato, hidroxila, são substituídos simultaneamente. Isso é muito importante porque nos permite combinar as características dos substituintes e assim tentar sintetizar, né, realizar simulações anteriormente para ver a viabilidade energética e estrutural do material e assim projetar materiais que são específicos para alguns campos de aplicação, de acordo com o substituinte utilizado. A gente vai usar simulações computacionais para realizar os cálculos envolvidos no trabalho, utilizando a teoria do funcional da densidade. A teoria do funcional da densidade basicamente nos diz duas coisas. Primeiro é que o potencial sentido pelos elétrons é função exclusiva da densidade eletrônica, P de R, que é o que é utilizado nas equações. Ou seja, a partir do momento que temos a densidade eletrônica P de R, podemos calcular todas as outras variáveis envolvidas no sistema, o posicionamento dos átomos, a energia, os potenciais, etc. E a outra coisa que a teoria do funcionamento da densidade nos diz é que essa densidade eletrônica do estado fundamental, que é aqui estamos interessados no momento, ela pode ser calculada pelas equações de Conchan, através de ciclos autoconsistentes. O embasamento teórico, o formalismo matemático do FT foi desenvolvido ao longo de todo o século XX. Iniciando lá da equação de Schrödinger, foi o primeiro passo, um dos marcos mais importantes do século XX, da ciência de materiais, passando para os teoremas de Kohn-Bergson, que foram muito importantes também, e as equações de Conchan, que nos dá a maneira na qual essa densidade eletrônica P de R pode ser calculada. Basicamente, o ciclo autoconsistente funciona da seguinte maneira. Iniciamos com uma densidade eletrônica P de R. Essa densidade eletrônica P de R, a partir dessa densidade eletrônica P de R, é calculado o potencial efetivo. As equações de Conchan são resolvidas através desse potencial efetivo e a equação de Conchan nos retorna uma nova densidade eletrônica. Essa densidade eletrônica é comparada com a densidade eletrônica anterior, ou seja, a densidade eletrônica N mais 1 é comparada com a densidade eletrônica N através desse ciclo autoconsistente e é avaliado se essas duas densidades eletrônicas divergem por um fator maior ou menor que um critério de convergência. Se essa divergência for maior do que esse critério de convergência, e repetimos o ciclo, senão a gente diz que o sistema convergiu e o sistema nos devolve a densidade eletrônica do estado fundamental, as energias, os posicionamentos atômicos, etc. Então a gente vai utilizar o VASP para realizar esses cálculos. A gente vai utilizar para aproximação do funcional de correlação o PBE, um semilocal PBE, que já é bastante utilizado no grupo. Vamos relaxar as estruturas através do algoritmo do gradiente conjugado, GGA. Os keypoints foi presetado em 20, automaticamente gerados pelo VASP. E as energias de corte são setadas também como 548.660 eV. Bom, os resultados. Primeiramente, a gente tem a distorção dos parâmetros de rede, né? Aqui a gente calcula se as células aumentaram ou diminuíram de tamanho comparado à hidroxiapatita pura. Então, a nossa hidroxiapatita de referência é hidroxiapatita sem nenhuma substituição. Aqui nesses gráficos de baixo, a gente percebe que é mantida uma certa proporcionalidade entre o tamanho dos íons e o tamanho das células, principalmente quando a gente avalia o tamanho do eixo C0, né? O tamanho do látice C0. O látice C0 ele possui uma maior faixa de variação que o comprimento do vetor A0. A gente está avaliando ainda os motivos pelo qual essa variação maior acontece. A gente tem algumas hipóteses. Pode ser por conta da diferença de posicionamento dos cátions colunares,
Pode ser por conta da diferença de posicionamento entre os planos dos cátions tipo 2, por conta da diferença de posicionamento dos hidroxilas. Isso a gente ainda está avaliando dentro do projeto, motivo pelo qual o parâmetro C0 ele percorre uma maior faixa de valor. A gente pode perceber aqui com bastante clareza que os maiores íons, bários, trons, por exemplo, são os que apresentam as células unitárias com maiores tamanhos. Segundo fator bastante importante do nosso trabalho, a energia de coesão, né? A energia de coesão basicamente calcula o quão unidos os átomos estão dentro da célula unitária, a diferença de energia entre os átomos livres e os átomos no bulk. Aqui a gente percebe que quando substituímos por zinco e cádmio, há um aumento da energia de coesão para todos os sistemas. Significa que quando a gente sai, né, do grupo 2 e vamos substituir por elementos da camada D, né, dos elementos de transição, a gente perde um pouco de estabilidade, se a gente for considerar apenas o zinco e o cádmio. E quando temos materiais substituídos por cátions do grupo do cálcio, há um ganho de estabilidade, principalmente quando a gente vai ali para o bário, a gente se mantém no cálcio, e o magnésio há um pouquinho de perda de estabilidade. Gap de energia no ponto gama. O gap de energia no ponto gama basicamente nos diz se esse material pode ser utilizado como um isolante ou pode ser utilizado como um condutor. Aqui a gente percebe uma inversão, né, no shape do gráfico do EG, que é a energia, o gap de energia no ponto gama, em relação à energia de coesão. A gente percebe que os bulks substituídos por cálcio, estronço e bário, que geralmente são os mais estáveis, são aqueles também que apresentam os maiores gaps de energia. Ou seja, existe alguma correlação entre o gap de energia e a energia de coesão, a estabilidade desses materiais, que é uma coisa que a gente ainda está tentando avaliar e perceber qual que é a relação entre o gap de energia e a energia de coesão. A gente está passando agora o nosso projeto da fase de obtenção dos dados e confecção dos gráficos, das imagens, das tabelas. Agora a gente está tentando avaliar e explicar o porquê que tudo isso acontece, né? Conclusões. Então, a gente usou cálculos de DFT para avaliar as propriedades energéticas e estruturais das hidroxiapatitas 100% substituídas. Do ponto de vista da energia de coesão, os bulks com vanádio substituídos, se a gente for perceber aqui, ó, em verde, os bulks vanádio substituídos são os que apresentam a energia de coesão mais baixa, com destaque composição BaVO4,6F2, que é aquela que apresentou a menor energia de coesão. Há uma proporcionalidade entre os sais iônicos substituintes e a magnitude dos parâmetros de rede, principalmente do parâmetro C0, que apresenta a maior faixa de variação. Bom, muito obrigado a todos pela atenção. Sou Henrique Souza Marques, aqui meu contato, e agradeço à USP, ao IQISC pelo suporte, à FAPESP pelo suporte pela bolsa, pelo CINE, o Centro de Inovação em Novas Energias, na qual meu grupo faz parte, e ao grupo Quetenano por todo o suporte. Muito obrigado.